Fala galera, beleza? Assisti, cara, esses dias atrás aí um documentário, né? O Diabo na Encruzilhada, né, cara? Sobre a trajetória, né, cara? Breve trajetória do Robert Johnson, né? Esse que foi talvez assim, a grande figura emblemática, né? É, que é do blues, né, cara? Mas assim, não existia rock ainda, né? O rock, curiosamente, ele foi lançado 10 anos depois, né, da sua morte, né, ele morreu em 1938. O rock surgiu em meados da década de 50, né, mas de acordo com estudos, né, uma reivindicação na época do Ike Turner, né, ele tem uma gravação que ele reivindicou, né, que os compassos dela era de acordo com o rock, né, então ficou datado como 1948, né, a data, né, data de surgimento do rock, né, cara? Rock 88, 88, né? Que é o nome da música dele, né? Mas enfim, cara, o documentário é muito bacana. Ele é curto, assim, 48 minutos, mas ele fala, né, um pouco sobre como que surgiu, né, o Robert Johnson, né? Ele já nasceu com um lance meio controverso, né? Ele é filho de uma relação extraconjugal da sua mãe, né? Na época a mãe dele foi abandonada, né? Quer dizer, na verdade o pai abandonou a família toda porque ele estava fugindo, né? Lá, né? Da cidade lá, porque ele arrumou uma desavença com alguém, né? Com alguém importante da cidade. Ele também era um cara muito rico, né? Financeiramente estável, né? Que ele trabalhava com fabricação de móveis de Vime e tal. Só que, né, no sul dos Estados Unidos, né, cara, segregação racial, aquela coisa toda, então a gente não sabe se foi essa desavença ou se foi simplesmente, pô, né, os caras, tipo, que não queriam se misturar e tal, né, vamos botar esse negão pra correr e pronto, né, mais ou menos isso. Enfim, aí sua mãe, né, teve essa relação extraconjugal, tanto é que ele não tem ele adotou esse nome Johnson, né, de acordo com o cara que é o pai dele, né, cara, o sobrenome desse ex-marido da mãe era Dodds, né, ex-marido, mas depois parece que eles voltaram, né, mas enfim, é uma história assim, tudo assim na aura do Robert Johnson, ele é bem obscuro, né, cara. Imagina, né, ele nasceu em 1911, faleceu em 1938 e então assim tem poucos registros, tem muita coisa de gravação e tal, mas era numa época assim, cara, pô, foda pra caramba, né. Ele gravava algumas coisas e tal, e daqui a pouco ele ia lá fazer um show, pegar uns trocados aqui, ganhou assim uma certa grana, né, tocando em bares, né, em inferninhos, né, como o pessoal gostava de falar. Aí parece que tem mais ou menos um lance assim que ele queria acompanhar um bluesman lá e tal, né, só que aí tipo os caras achavam que não tinha altura, né, não tocava muito bem. Ele sumiu, desapareceu. Aí ele voltou um tempo depois lá, ele já tava assim regaçando, cara, tocando assim muito, que segundo o relato do cara lá, né, de um dos caras lá, fala que diz que parecia que tinham 4 guitarras diferentes, né, tocando lá, e era uma só, né. Cabe aqui uma ressalva, né, cara, que é violão, né, na verdade, que ele tocava, né. Só que lá nos Estados Unidos eles chamam violão também de guitarra, acoustic guitar ou simplesmente guitar, né, guitarra. E acompanhado também de gaita, né, gaita de boca e tal, né? Então era isso, era ele lá e mandava o som comer, né, cara. Então fala de toda essa trajetória, fala também de umas coisas assim que ele gostava assim muito assim de relacionamentos, né, cara, vamos assim dizer, né, para assim dizer. Então assim, de vez ou outra ele sempre acabava arrumando confusão com algum marido traído, né, cara. E inclusive isso daí é um fato que levou à morte, né, cara. Embora parece que não há relatos assim da pessoa que cometeu esse homicídio, né, com ele, né. Ele morreu envenenado, né, por estricnina, né, um veneno para matar ratos que foi proibido já há muito tempo, no uísque, né. E ele demorou acho que uns 2 dias para morrer e tal, e morreu uivando e tal, na mesma encruzilhada onde ocorreu, né, o famoso, né, pacto com o diabo, né, em troca dele aprender a tocar, né, tocar muito bem, né. E cara, e é isso. Aí tem relatos também do filho dele, né, o filho dele faleceu em 2015. Eu não sei de quando que é esse depoimento que ele deu, mas
ele fala, né, que ele nunca não teve conversa com o pai, né? Ele lembra assim quando ele tinha uns 7 ou 8 anos, onde um cara, né, que foi lá, né, que os avós ou tios, né, que ele morava, né, não deixaram ele ver, o cara deixou um dinheiro lá para ele e tal, né, e isso daí. Aí fala muito, né, tem um neto dele também que toca também, relata bastante coisas, né, cara, bastante curiosidades, né, no documentário todo. E o documentário ele fecha como que eu posso dizer, cara? Clube dos 27, né, como é chamado, né, cara? Aquela aura, né, em cima de artistas, né, consagrados, né, do rock, né? Mais uma ressalva, não existia rock, mas ele era pro rock and roll. Na sua maneira de viver, né, cara? E de tocar e tudo. Que morreram aos 27 anos, né? Que começou com ele. Aí anos depois, né, cara, na década de 60, a gente já começou a ter aquele regaço, 60, 70, né, com Brian Jones do Rolling Stones, Jim Morrison, do The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain e mais recentemente, né, cara, Amy Winehouse, né? Então, 27 anos é uma qualidade assim cabalística, né? Essa palavra que eu tava querendo buscar. Pro mundo da música, né, cara, de uma maneira geral. Cara, e é isso, cara. Esse documentário ele tem na Netflix, cara. Aproveitem, é muito bacana, muito legal pra vocês saberem, assim, tipo, um pouco mais sobre a história desse cara, né, que inspirou tanta gente, né, cara. Tem depoimentos, cara, de muita gente lá, incluindo o Eric Clapton, Keith Richards. Então, assim, aproveitem, cara, vá lá e deixa aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, esse documentário, se você gostou e alguma história, alguma coisa assim que te lembra, né, o Robert Johnson ou coisa desse tipo, né. Valeu, galera, até a próxima.